Vamos falar das funcionalidades da planilha de controle de operações Day Trade 2.0. Menu Plano de Contas, Cadastro B3. Aqui no caso é onde nós cadastramos os ativos que nós vamos operar. Aqui nós temos mini índice de dólar, índice cheio de dólar, mercado à vista de ações, mercado à vista de opções e renda fixa. Então aqui nós já temos cadastrados o vencimento dos índices, certo? Temos aqui cadastrado algumas ações, algumas opções e alguns itens de renda fixa. Plataformas. É onde cadastramos as plataformas operacionais que serão utilizadas. No caso aqui nós temos cadastrados já Clear App, Clear Home Broker, Flashchart, MetaTrade, ProfitChart, ProTrader. Se tiver alguma plataforma que você utilize e não estiver aqui, basta inserir essa plataforma nesse campo aqui. Corretoras. É onde cadastraremos as corretoras que são utilizadas. No caso, eu estou utilizando a Modal. Eu tive um saldo inicial de R$1.000 e em abril, agora, eu fiz um aporte de R$500. Taxas B3. Aqui nós temos a taxa do mini índice, do mini dólar, índice cheio e índice cheio de dólar. Conforme a nova regulamentação da B3 que entrou em vigência em 18 de março de 2019, os cálculos de taxas de emolumento e registro são calculados através do ADV, que seria a quantidade de contratos operados referente aos 21 pregões anteriores. Então, conforme nós vamos alimentando a planilha, fazendo novos lançamentos, essas taxas elas vão se tornando variáveis conforme a quantidade de contratos que está sendo operados. Mas conforme a gente for lançando, eu volto aqui e mostro como que essa tabela trabalha, porque ela é baseada nos nossos lançamentos, certo? Aqui nós temos a taxa PTAX. O que seria a taxa PTAX? Como nós trabalhamos com o índice de dólar, tanto mini quanto cheio, o valor da taxa de registro e emolumento do dólar é baseado na cotação do dólar. Então o que acontece? Aqui nós temos que lançar sempre inserir a taxa de venda do último dia do mês. Então, no caso de março, foi lançada a taxa de venda PTAX do último dia do mês no valor de R$ 3,8967. Cadastro de despesas. Aqui é onde nós vamos inserir as despesas não operacionais. No caso, eu tenho aqui custos não operacionais. Eu coloquei plataformas, no caso a Flashchart, MetaTrade e a calculadora de imposto de renda. Retiradas financeiras semanal, quinzenal e mensal. Outros custos, eu coloquei internet, energia, despesas de imposto, DARF. Se tiver outras despesas, basta lançar aqui. Lançamentos. No caso aqui é onde será lançado os trades diários por ativo. Vamos fazer aqui um em abril. Hoje nós estamos no dia 30/4. Então vamos colocar aqui no dia 30/4 de 2019, eu operei o ativo mini índice M19 através da plataforma ProfitChart, corretora Modal. Nesse dia 30/4 eu operei 100 mini contratos na compra e 100 mini contratos na venda. A minha boleta informou que eu tive um lucro de R$1.000. Não tive corretagem, não tive despesas. Aqui automaticamente está me informando que minha taxa de BMF é R$16, minha taxa de registro é R$34. Eu tenho um imposto retido na fonte no valor de R$9,50 e uma DARF no valor de R$190, que seria o imposto de renda, o imposto sobre operação, 20% day trade. Então, o total líquido dessa operação é R$ 750,50. Day trade, pois ela foi encerrada no mesmo dia e me aponta como resultado de gain. Vamos dizer que no dia 30/4 de 2019 também operei o dólar com o ativo K19 através da plataforma ProfitChart, corretora Modal. Operei 25 contratos na compra, 25 contratos na venda e tive um lucro de R$100. Não tive custo de corretagem, não tive outras despesas.
Aqui está me informando que minha taxa BMF é de R$ 15 e a taxa de registro é de R$ 27,50. Imposto retido na fonte de 58 centavos, a DARF no valor de 11,50 e o valor líquido de R$ 45,43. Operação é day trade, pois foi feito fechamento no mesmo dia e o resultado é de gain. Vamos dizer que no mesmo dia eu operei também o índice cheio. Através do Profit Chart, modal, uma quantidade de 10, tive um prejuízo de R$ 500. Automaticamente ele já me informa que foi um loss, um day trade, esse meu resultado negativo líquido, porque é a soma do valor da boleta menos as taxas de registro e BMF. E note que ele não retém valores, porque foi um saldo negativo. Aqui no menu lateral eu tenho a seguinte informação: o resultado do mês, o saldo inicial, total de receitas, as despesas e o acumulado. O acumulado é o que? Com o meu aporte inicial, e aqui ele me fala que nesse mês ainda eu fiz um aporte de R$ 500. Aqui é uma provisão de imposto de renda. Isso aqui é apenas provisão, para quem gosta de fazer a provisão mensal, deixar reservado um montante frente ao imposto, certo? Para você ter o cálculo exato do imposto do mês, é em outro menu que nós vamos chegar lá, tá? Então, no caso aqui, uma provisão deste mês. Nessa provisão aqui, ele só está informando para nós o que foi retido de day trade comum e o retido na fonte, certo? Ele não abate do valor negativo. Então, isso aqui é uma provisão. Planejamento financeiro. No menu, nós temos aqui meta. Aqui eu coloquei uma meta de gain mensal de R$ 6.000 e uma meta de loss de R$ 2.000. Então eu posso ter loss durante o mês de 2.000 e durante o mês eu quero ter um gains de R$ 6.000. Então, minha meta de resultado é ter um resultado de R$ 4.000 por mês. Aqui nós temos análise. Note que em abril ele está me falando que eu estou de parabéns, pois minha meta de despesa era R$ 2.000 e eu fiquei 537. Então, eu tive um loss de R$ 537 e tinha uma meta programada de R$ 2.000 de loss. Então, eu estou bem abaixo da minha meta. Então, é um resultado positivo, pois eu tive menos loss do que era previsto. Já minha receita de gains, eu tinha 6.000 e só fiz R$ 795. Então, eu estou abaixo do que era planejado. O lucro prejuízo era o que? R$ 4.000 minha meta e eu tive um resultado de R$ 258 de lucro durante o mês. Então quer dizer, está abaixo da minha meta. Lucratividade era de 66%, eu tive apenas 32%. Em relatórios gerais, temos as informações de fluxo de caixa. No fluxo de caixa geral, nós temos saldo inicial, receita, despesa, lucro, prejuízo, acumulado e lucratividade. Nós preenchemos apenas o mês de abril aqui para demonstrar a planilha. Então nós temos o quê? Que o meu saldo inicial em abril foi de R$ 1.000, eu tive um total de receita de R$ 795,90, que foram meus gains, total de despesa de R$ 537 foram meus loss, então ele me fala que eu tive um lucro prejuízo de R$ 258,90. Um saldo acumulado que eram os meus R$ 1.000, que eu tive saldo inicial, mais o meu lucro prejuízo do mês. Então, meu saldo acumulado é de R$ 1.258,90, uma lucratividade de 33%. Meu saldo inicial mais saldo final, eu tenho 25% de lucratividade. O fluxo de caixa financeiro ele é bem mais complexo, porque eu tenho saldo inicial, aporte financeiro, receita gain, despesa loss, despesas não operacionais, que eu vou ensinar depois como que lança, retiradas financeiras, lucro, prejuízo, acumulado e lucratividade. Então, o que ele me fala? Que em abril eu tinha um saldo inicial de R$ 1.000, fiz um aporte financeiro de 500, tive uma receita de R$ 795,90 de gains, uma despesa de R$ 537 de loss, não tive despesas operacionais, não fiz retirada financeira e tive um lucro de R$ 258,90.
Então o meu saldo acumulado é de R$ 1.758,90. Por quê? Porque eu fiz aquele aporte de R$ 500, se lembra? Então a minha lucratividade é de 33%. Meu saldo inicial 1.000, meu saldo final 1.758,90. Então uma lucratividade de 75,89%. Fluxo de caixa por corretora. O que seria aqui? Aqui ele me informa qual corretora me dá o melhor resultado. Um exemplo, se eu clicar aqui em XP Investimento, eu não operei pela XP, vai estar zerado. No caso aqui eu só operei pela Modal, então eu tenho que todas as informações financeiras referentes às minhas operações através da corretora Modal. Por plataforma, a mesma coisa. No caso aqui, a gente operou pela Profit Chart. Se eu selecionar uma outra plataforma aqui, vamos lá, Flashart. Eu não operei pelo Flashart, vai estar zerado. DRE. Na DRE eu tenho aqui o resultado por ativo e os meses. Então quem está me falando aqui? Que no índice futuro IN, em abril, eu operei, no caso, o M19 e tive um saldo positivo. Se eu clicar no dólar, no mini dólar, eu vou ter aqui, ó, ele vai me falar que em abril eu tive um resultado de R$ 45. E se eu clicar aqui no índice futuro, ele vai me falar que no índice M19 eu tive um saldo negativo de R$ 537. Relatório específico. Em relatórios específicos, ele me dá o resultado líquido. Então ele me fala o quê? Que em abril, no dia 30, eu tive o quê? Um total de receita de R$ 795,93 e um total de despesa de R$ 537, tendo um lucro, um saldo positivo de R$ 258,93. Se eu clicar aqui, resultado EBITDA, o que seria? O resultado EBITDA é o quê? É o resultado sem a dedução do 1% de imposto de renda e os 20% do day trade. Então, o que? É o meu resultado sem dedução de impostos. Então, ele fala o quê? Que eu tive uma receita de R$ 1.750 e uma despesa de R$ 537. Então, eu tive um resultado de R$ 470,50 no dia 30. Corretoras e aportes. Aqui seria o quê? Aqui ele me informa o saldo da minha corretora e os aportes realizados. Dashboards, indicadores. Aqui ele me fala que na análise mensal, que no mês de abril, eu tive um resultado de ganhos de R$ 796, longe da minha meta, por isso que está em vermelho, minha meta era R$ 6.000. Eu tive um resultado de loja de R$ 537, um resultado positivo, porque minha meta de loja era 2.000, então eu estou abaixo da minha meta de perca. Eu tive um lucro prejuízo de R$ 259, um abaixo da minha meta, que era R$ 4.000. E aqui ele me informa a divisão de receitas. Qual foram minhas maiores receitas? No caso aqui nós temos aqui, ó, 56% o mini índice, menos 40% o índice cheio e 4% o mini índice de dólar. E minha lucratividade nesse mês foi de 33%. Análise anual, ele me informa que durante o ano todo é o resultado que eu estou tendo. Então ele me fala o quê? Que até o momento, que a gente só preencheu o mês de abril no caso, eu tenho um resultado de R$ 259. Só que o meu resultado anual seria o quê? Seria R$ 72.000, que eu coloquei uma meta de R$ 6.000 mensal. Então eu estou muito abaixo da minha meta anual, por isso está negativo. Análise de ativo. Aqui eu posso selecionar o ativo, no caso aqui, mini índice. Ele me fala que eu tive um resultado de R$ 751 no mini índice. Aqui tem o gráfico. Se eu selecionar dólar, desculpa, ele me informa que no mini índice de dólar eu tive um resultado de R$ 45. E o índice cheio eu tive um resultado de menos R$ 537. E no índice cheio de dólar está zerado porque nós não operamos dólar, o cheio. Então o que acontece? A gente não inseriu essa informação. Análises específicas. O que seria? Que eu posso analisar a minha plataforma, no caso eu operei Profit Chart, e posso analisar a corretora. Aqui eu tenho a Modal. Se eu clicar na Ágora, um exemplo, vai aparecer zerado, porque eu não operei nada pela Ágora. Certo? Imposto de renda, IRPF. Esse menu aqui é o que vai ajudar você a fazer os lançamentos na sua declaração de imposto de renda e gerar a taxa para pagar, certo?
Então ele me fala que em abril eu tive um resultado no dia de R$ 470,50. Desses R$ 470,50, a corretora me reteve 1%, R$ 4,71. Day trade, 20%, deu R$ 94,10. Comuns não teve operação comum. Então, nesse mês de abril, qual é o valor da minha DARF? R$ 89,40. Por quê? Meu day trade 20%, R$ 94,10, menos o valor retido, R$ 4,71. Compensações futuras de imposto de renda. O que seria compensação futura? Quando você tem prejuízo no mês subsequente, você pode pegar esse prejuízo e fazer a compensação. Então, se você tiver prejuízo, no caso, aqui nos Estados Unidos vai ficar vermelho e basta você lançar a informação desse prejuízo no seu imposto de renda. Simulador IRPF. Aqui no caso simulador IRPF, ele vai te mostrar como você deve preencher no seu imposto de renda. Aqui ele está falando que em abril eu devo lançar no mercado futuro day trade de dólar R$ 57,50 e no mercado futuro de índice R$ 413. É dessa forma que eu devo lançar, dando um total de R$ 470,50 as minhas operações. Consistência. O que seria a consistência? É uma planilha que tem o objetivo de nortear o operador de como é possível adquirir altos rendimentos com consistência e baixo percentual. No caso aqui, eu simulo um aporte no valor de R$ 1.000 com uma taxa diária de 1%. Então, no primeiro dia, eu tenho R$ 1.000 e tenho que fazer R$ 10. No segundo dia, eu tenho 1.010, tenho que fazer 10 e 10. Sempre 1% do valor do montante. No final de 60 pregões, eu vou ter aqui R$ 1.798,71, tendo a minha meta diária de R$ 20. Se eu vier aqui e colocar 5% diário, meu valor já muda minha meta diária, certo? Então ele me fala que em 60 pregões eu vou ter um total de R$ 17.789,70, com uma meta diária de R$ 889,49. Lembrando que isso daqui é uma projeção. Para isso aqui ser dessa forma, você tem que estar todos os dias batendo a sua meta diária, certo? Agora vamos lá em cadastro de despesas. Onde seria? Você vai clicar em lançamentos, despesas não operacionais, e aqui você vai lançar o cadastro das suas despesas não operacionais. No caso, vamos em abril. Vamos falar que no dia 10 de abril eu tenho uma despesa, outro custo de internet, certo? Eu não seleciono a corretora porque ela não é vinculada à corretora minha internet. Então eu gasto de internet por mês R$ 200, certo? E no dia 10/4 eu efetuei esse pagamento. Então automaticamente ele já me informa que eu tive um resultado de R$ 200 de despesa. No dia 15/4 eu tive um custo de plataforma. Então a flashchart é da Clear, o valor de R$ 55,90, mais os impostos da 9,78. Então eu tenho um total de R$ 65,68, que foi efetuado o pagamento dia 15/4. Então já me informa que eu tive R$ 265 de gasto e 68 centavos. Então o que acontece? Se eu vier aqui em relatórios gerais, financeiro, vai estar aqui, ó, despesas não operacionais, 265,70 que eu tive no mês. Pessoal, essa é a planilha de controle de day trade 2.0. Ela é uma planilha fácil, como vocês podem ver, de facilidade, uma planilha rápida, que tem o intuito de auxiliar o operador e ter um controle total de suas operações. Qualquer dúvida, deixa aí uma mensagem aí para nós aí que nós respondemos, tá? Um grande abraço, obrigado.